Essa época de fim de ano é muito natural a gente se pegar refletindo sobre como foi o nosso ano, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E é muito comum as pessoas se lamentarem muito por aquilo que deixaram de fazer, por não terem conseguido cumprir algumas metas. E então elas se põem, se debruçam a programar um próximo ano recheado de coisas novas, onde elas prometem para si mesmas ou para o santo que elas acreditam, o Deus que elas acreditam, né, a questão religiosa que ela tenha, ou a fé de um modo geral, ou simplesmente um hábito de comer alguma coisa, de pegar um pedacinho de árvore. São mil e uma coisas que as pessoas têm como modos aí de cumprir alguns rituais, porque é muito o que acontece nessa época, do ponto de vista cultural, individual. Mas algumas coisas não mudam, algumas coisas simplesmente se repetem ano após ano. Outro dia eu ouvi um colega dizendo que a partir do próximo ano ele não tomará mais bebida alcoólica. E um outro disse que a partir do próximo ano vai começar a cuidar mais da saúde física, vai fazer atividade, vai se alimentar melhor. E aí eu penso, né? Mas por que no próximo ano? Por que a partir de 1º de janeiro? E não agora, já em dezembro? O que vai mudar na mente da pessoa, nos hábitos dela, no comportamento dela, do dia 31 para o 1º? Percebe que é uma criação humana a coisa dos dias, né? O sol sempre nasce, depois se põe, os dias se repetem, as datas, as horas, é uma criação humana. Então não é simplesmente o virar de um ano para o outro que vai fazer a pessoa mudar seus hábitos. Então, se é para fazer uma atividade física, começa hoje com uma leve caminhada, com puxar algum pezinho. Se é para alimentação, começa hoje, né, comendo um pouquinho menos, observando se o que está comendo é saudável. Não espera simplesmente o dia 1º, porque a chance é muito grande de mais um ano se passar e as coisas se repetirem, e você não dar conta, e você não conseguir cumprir ali os seus objetivos. Porque quase tudo na vida é hábito. Se você tem dificuldade de ir para a academia, tem dificuldade de permanecer em uma atividade física, mas você insiste, você vai o 1º, vai o 2º, vai a 3ª semana, mesmo sem vontade, mesmo desanimado, você acorda cedo e vai, mesmo cansado. Daqui a pouco aquilo tem grande chance de se tornar uma rotina, um hábito, até mesmo algo prazeroso. E quando tem prazer numa atividade, nós tendemos a continuar nela, a ter mais vontade de fazê-la. Ler, por exemplo. Muitas pessoas prometem que lerão mais, que irão estudar mais, mas entra na mesma máxima, né? Vou começar a partir de tal dia. E também é um hábito. Se você começa com livros menores, começa e vai aumentando aos poucos, né, um livro por mês, daqui a pouco você está lendo um por semana, também é hábito. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que respeitar em nós mesmos são as nossas fases. Tem fases que eu não estou com muita vontade de ler, que eu quero ver mais filmes, ou quero passear mais, quero sair mais de casa. E eu aprendi a respeitar isto, porque daqui a pouco eu volto a ler bastante, daqui a pouco aquilo simplesmente vai retornar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então essa autocobrança excessiva, ela não faz bem para nós, né? O que também é uma dica interessante é a gente não se entupir de promessas, né?
Então tem pessoas que querem mudar a vida radicalmente a partir do próximo ano. Então ela nunca treinou, ela nunca leu muito, ela nunca se alimentou bem, ela nunca se organizou financeiramente e ela quer fazer tudo isso no próximo ano. Veja que isso é surreal, né? Ela não vai conseguir mudar radicalmente a vida. Um ou outro vai conseguir, a maioria não. Então comece com metas pequenas, né? Se dentro de um ano você organizar a sua vida financeira, poxa vida, já é algo fantástico. Mas não tem como em um ano você fazer 1001 coisas, você vai se arrebentar e não vai conseguir dar conta daquilo. Então a gente precisa ser inteligentes para não nos sobrecarregar, porque a vida já tem o seu peso, a vida já tem as suas dramatizações, a gente lida com tristezas, com dificuldades, e a ideia não é tornar os dias mais pesados, pelo contrário, a gente faz atividade física para também ter prazer, para se sentir melhor, mas não tem que ter aquela obrigação de ter o corpo perfeito, de não ter uma grama de gordura. Eu particularmente acho isso bem perigoso, né? Ter uma vida financeira organizada, poxa, é interessante, mas também não é para ficar pilhado, né? Eu preciso ter R$ 1.000.000, eu preciso, sei lá, viajar o mundo inteiro. Vai aos poucos, vai devagar, não para. A ideia é não parar, mas também ir no seu ritmo, né? E de acordo que a coisa esteja prazerosa, que esteja bom fazer. Porque também uma outra coisa que acontece muito é as pessoas iniciarem seus projetos e pararem no mesmo do caminho, porque elas vão com a expectativa muito alta. E tudo na vida tem a ver com expectativa, né? Se eu acho que eu tenho que dentro de um ano conquistar 1001 coisas, eu vou no meio do caminho estar cansado, estar exausto, e a chance de eu parar é muito grande, né? Daí a importância de a gente ajustar a expectativa com a realidade. A pessoa quer perder 30 quilos dentro de um ano, aí se ela perde 10, ela vai se sentir mal, vai se sentir triste. Poxa, mas foram 10 quilos, né? Valoriza esses 10 quilos. Valoriza aquilo que você já conquistou, aquilo que você já construiu na sua vida. A gente tende muito a olhar aquilo que falta, aquilo que a gente poderia ter feito, poderia ter construído. E o que nós já fizemos? E o que nós já somos? Né? E as pessoas com que a gente se relaciona? E aquilo que a gente já construiu, o que a gente já aprendeu, as experiências que a gente tem na vida. Eu vejo que muitas pessoas tornam seus dias pesados, seus dias chatos, desagradáveis, porque nada está bom, porque ela não consegue olhar aquilo que ela já tem, né? Está sempre faltando alguma coisa. Na verdade, para nós seres humanos sempre falta alguma coisa, né? Sempre vai faltar. Sempre a gente vai lidar com o vazio, com a solidão, com a angústia, né? Tem uma pesquisa que diz, na verdade eu já vi um historiador falando isso, que em relação ao dinheiro, por exemplo, que é algo que a gente, né, deseja ter mais, que se a pessoa está numa condição de miserabilidade, é uma mãe que precisa comprar comida para o filho e não tem, e de repente essa pessoa, essa família tem mais dinheiro, aquilo vai produzir felicidade, porque estavam numa condição extrema de pobreza. Mas para a pessoa que já atingiu um patamar mais alto, não importa muito se ela ganha 10 mil por mês ou se ela ganha 30 mil, ou se ela ganha 30 mil e o outro ganha 100 mil. Nesse sentido é irrelevante o tamanho do salário, da conta bancária, no sentido de trazer felicidade. Porque a pessoa que ganha 30 mil, por exemplo, vai poder fazer praticamente as mesmas coisas que o que ganha 100 mil. Então, é uma ilusão essa que a gente se coloca, que a gente se permite acreditar. Se eu ganhar na Mega Sena, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Eu ouço as pessoas dizerem,
Se eu tivesse dinheiro, eu ia para academia. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um corpo bonito. Mas não tem a ver com dinheiro apenas. Tem a ver com os hábitos, né? Tem a ver com as prioridades dela, com aquilo que ela está disposta a abrir mão para conquistar outras coisas. Eu acho que essa data ela é muito importante para a gente pensar, ela é propícia para esse momento, sobre as ilusões que a gente se coloca, né? As promessas que a gente se faz e não cumpre, ajustar as expectativas, como eu disse. É uma época realmente muito interessante, carregada de alguns sentimentos, de algumas emoções, e sempre penso, sempre reflito, sempre observo as pessoas à minha volta, porque isso nos ensina muito, né? Eu particularmente já faz algum tempo que eu deixei de valorizar tanto essa coisa da data em si, né? Eu quero fazer hoje o que eu tenho para fazer. Eu não vou esperar o 31 virar para o dia 1º para eu mudar meus hábitos, para eu investir na minha saúde, para eu cuidar do meu emocional. Eu não tenho essa ilusão de que eu preciso ter muito dinheiro para eu ser feliz ou para eu viver bem. Eu preciso do dinheiro, todos nós precisamos, mas não tanto. Eu não tenho a ilusão de que depois que eu tiver um corpo escultural é que eu vou me sentir bem. Não. Pessoas com um corpo lindo, pessoas com muito dinheiro, pessoas que viajam o mundo também sofrem, também tem solidão, tem angústia, às vezes tem depressão. Não é simplesmente o virar do próximo ano que vai te fazer ser alguém melhor, alguém mais produtivo, alguém mais amável. Não. É hoje, é agora que as mudanças precisam ocorrer, que você precisa investir, que nós precisamos investir em nós mesmos. Então, deixo essa reflexão aqui, esse convite a gente pensar mesmo sobre nossos hábitos, sobre as nossas crenças, nossos valores, nossas ilusões, nossas expectativas, e o poder que nós damos àquilo que é externo, né? A virada do ano, a data X. Não, isso é criação humana, isso é criação nossa, a questão de datas, a questão de dias, o tempo, o sol nasce todos os dias do mesmo modo, nasce no leste, se põe no oeste, e a vida ela tem uma repetição, e as mudanças somos nós que realizamos, não é o tempo simplesmente. Não é quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 40, quando eu tiver 50, que a coisa vai acontecer. Não! E de novo chama a atenção para a gente finalizar esse vídeo. Valorize aquilo que você já é, aquilo que você já construiu, aquilo que você já experimentou, porque isso não é, de modo algum, pouca coisa.